Aí, pessoal, continuando a nossa série sobre pronome, só que agora falemos sobre este, esse, aquele, aquela e aquilo. Sim, falaremos por hora sobre pronomes demonstrativos. E como o próprio nome sugere, eles terão um papel de quê no contexto do texto? De demonstrar a coisa ou a pessoa em relação ao que se quer demonstrar, sugerindo ideia de distância ou sugerindo também em relação a tempo, com relação às três pessoas do discurso. Nunca esquecendo o eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles ou elas. E para a gente começar de uma forma bem leve, eu quero compartilhar com vocês aqui este meme que diz assim: eis que a prova de gramática de pronomes demonstrativos. Mas eu não estudei para essa prova. Seria essa ou esta prova? Então, aí, Vivi compartilha com vocês a grande questão sobre o emprego do pronome demonstrativo. Pois bem, ei, eu já estou de calça nova. E você? Que roupa vai vestir? Primeira coisa importante, pronome demonstrativo, ele serve para demonstrar o que está perto da pessoa que fala. Então, pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, esta, isto, para indicar o que está perto da pessoa que fala. Nesse caso, Vivi aqui no Enem. Este pincel é meu. Mas eu vou utilizar os demonstrativos de segunda pessoa. Esse, essa, isso, para demonstrar o que está perto da pessoa com quem se fala. Nesse caso, você aí que está me assistindo desse lado aí da telinha. Então eu perguntaria: esse módulo, essa aula que está acontecendo, está beleza? Essa aula, este módulo, vocês estão percebendo? Então, mas eu vou utilizar aquele, aquela, aquilo para indicar o que está longe, tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala. Então, naquele tempo, aquela era a nossa escola. Então, porque supõe-se que tanto eu como vocês estamos longe do local onde nós tanto amamos estar, não é, para estudar. Então, vejamos. Ei, já estou aqui pronto. E você? Que roupa vai vestir? Ele diz, esta camiseta aqui. Vocês estão percebendo que o garoto, que a pessoa que fala, ele está fazendo uso do pronome demonstrativo esta camiseta aqui. Aí ele diz assim, essa calça que está aí, essa. Por que essa? Porque a calça está perto da pessoa com quem se fala. Nesse caso, a mulher, o tu, você. Que está aí, embaixo dessa ou desta almofada. A almofada está próxima de quem? Né? Da pessoa com quem se fala, então vai ser essa e não desta. Onde estão aqueles tênis que estavam lá? Então percebam que o lá, ele traz pra gente uma dica, sugerindo o quê? Aqueles tênis. Sugere que o pronome demonstrativo terceira pessoa, que os tênis estão longe, tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala. Então a ideia do pronome demonstrativo é justamente essa, é demonstrar pra gente a localização dos seres em relação ao próprio espaço, no próprio texto ou em relação ao tempo. Muito importante para a nossa redação é nós termos menção sobre essa ideia de pronome demonstrativo para fazer menção ao que já foi dito antes, anaforicamente, como também ainda o que vai ser dito no contexto do texto. Então, eu trouxe para vocês esse quadro tabela aqui. Então, este, esta, isto é para indicar sempre o que está perto da pessoa com quem se fala, ou seja, aqui e agora. Mas eu vou empregar o esse, essa, isso para indicar o que está perto da pessoa com quem se fala, ou seja, está aí, perto de você. Então, a dica é o aí. Mas eu vou utilizar aquele, aquela, aquilo para indicar o que está longe de ambos, tanto da pessoa que fala, o eu, como da pessoa com quem se fala, tu, você. Quais seriam as palavrinhas? Ou seja, ali, lá, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar, afinal, o emprego dos pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, isto, sugerindo proximidade espacial em relação ao eu, a primeira pessoa que fala. Então vamos lá. Isto está com cheiro de mofo. Por que isto? Porque está sugerindo que está perto da pessoa com quem se fala.
Não nos esqueçamos também que este, esta, isto vai ser empregado para situar o leitor em relação ao fator tempo, ou seja, sempre para nos situar em relação ao tempo presente. Então, nesta tarde, nesta manhã, tá certo? Às 5 horas, haverá um show, uma live beneficente. Então, sugerindo para vocês, né, a ideia de tempo presente. Então, este ano eu serei aprovada no Enem. Este ano eu serei aprovada no vestibular. Então, nos remetendo à ideia de tempo presente. Mas vamos falar também sobre o emprego dos pronomes demonstrativos de segunda pessoa. Esse, essa, isso, em relação ao tempo, como também em relação ao espaço. Então, primeiro detalhe importante. Esse, essa, isso vai nos remeter em relação a um tempo passado, só que um passado próximo, tipo ontem, antes de ontem, tá certo? Antes de ontem, ontem. Mas também a um futuro, digamos assim, que ainda vai acontecer, tá certo? Mas um futuro assim, bem próximo, pouco distante. O resultado sairá nessa segunda. Vocês perceberam? Hoje é terça-feira, não é futuro? Mas eu posso empregar. Ou seja, para passado próximo e um futuro o quê, pessoal? Pouco distante. Então, o resultado sairá nessa segunda. O resultado das notas de vocês sairá logo mais nessa semana. Nessa, tá certo? Futuro pouco distante. Agora, eu também preciso pontuar para vocês acerca dos pronomes demonstrativos de segunda pessoa, sugerindo uma ideia do que está perto da pessoa com quem se fala, tu, você. Então, eu vou dizer, esses óculos são seus? Esses. Então, porque eu suponho que você está usando o óculos, tá certo? Agora, aquele, aquela, aquilo. Aquele, aquela, aquilo, demonstrativos de terceira pessoa, eles serão sempre empregados para nos situar em relação ao distanciamento espacial, tanto da primeira como da segunda pessoa, do eu e do tu. E também vai fazer menção a um passado vago, a um passado remoto, ou seja, muito, muito distante. Então, quando eu pontuo para vocês, aquelas árvores no alto daquela colina São Pinheiro, aquelas nos situa por algo que está o quê? Muito longínquo, muito distante, tanto de mim como de você. Daquela colina, novamente sugerindo ideia de um distanciamento muito grande. Você sabe o que é aquilo brilhando lá no céu? Quer dizer, brilhando lá no céu. Olha o emprego do lá, sugerindo novamente algo que está muito distante. Ou então em relação ao tempo. Naquele tempo, acreditava-se mais na palavra das pessoas, quer dizer, naquele, sugerindo novamente um passado bem longínquo. Agora, na prática, vejamos aqui no contexto dos gêneros textuais diversos, acerca do este, esta, isto. Esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes são os meus filhos. Olha aí no mercadinho um preço bom. Então, esta e estes, porque tanto a esposa como os filhos estão perto da pessoa que fala. Mas nesse caso, quando eu coloco para vocês assim, que estrela é aquela, Muqueta? Ah, é o crocodilo que protege a colheita. E aquela? É onde mora o Deus dos rios, tudo crendice. Mas que verruga é essa? Outra crendice. Então, quando ele pergunta, que estrela é aquela, Muqueta? Né? Então, aquela, supõe-se, né, acredita-se que a estrela está longe tanto de um como do outro. Aí depois ele insiste, e aquela? Quer dizer, a estrela continua distante. Mas no finalzinho, quando ele pergunta, que verruga é essa? O emprego essa de segunda pessoa está corretamente empregado? Não. Que verruga é esta? Porque ele está segurando, ele está mostrando o seu próprio dedo. Então, eu vou utilizar o demonstrativo de primeira pessoa. Agora, vamos pensar um momento aqui com Vivi no Enem, para vocês não terem mais dúvidas na redação de vocês sobre o emprego dos pronomes demonstrativos quando se quer fazer menção, né, demonstrar o que já foi dito anaforicamente ou acerca do que vai ser dito ainda, ou seja, de forma catafórica. Vamos relembrar aqui os pronomes demonstrativos? Então vejamos, eu tenho eu, né, primeira pessoa, e os demonstrativos correspondentes, meu, este, isto e aqui. Pronome de segunda pessoa é tu. Possessivo correspondente, teu. Demonstrativo correspondente, esse ou isso. Palavrinha-chave, aí.
Pronome de terceira pessoa, ele ou ela. Qual o possessivo correspondente? É seu. E o demonstrativo? Aquele, aquela ou aquilo. Palavrinha-chave, ali ou lá. Vamos para a prática. Camões e Bocage foram dois grandes poetas, tudo bem? Camões e Bocage foram dois grandes poetas. Este do século XVIII e aquele do século XVI. A pergunta que não quer calar é: o pronome esta se refere, afinal, a Camões ou a Bocage? Me ajudem aí, por favor. Este, esta, isto sempre vai fazer menção anaforicamente ao termo que está mais próximo, ou seja, o último termo citado, nesse caso, Bocage. Mas quando eu digo aquele do século XVI, aquele, aquela, aquilo, vai fazer menção anafórica ao que foi citado primeiro. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ao termo que está mais distante. Nesse caso, Camões. Agora vamos nos apropriar aqui de uma tirinha do Enem. Novamente na série sobre Mafalda. Porque vocês sabem que, afinal de contas, eu amo. Vamos lá. É incrível a importância do dedo indicador. Sim. Com um patrão faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Aí ela, aham. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então, quando ela faz uso do esse, não é para demonstrar literalmente o dedo, mas é o que ela citou anteriormente, é o que ela já disse. O quê? Indicador de 3.000 operários, né? Então, esse tal indicador, porque faz menção, para não demonstrar em segunda pessoa, ao que ela já citou sobre o que ela já falou anteriormente. Tudo bem, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Mas o fato é que o mundo dá muitas voltas. E isso explica tanta gente tonta. Afinal de contas, no aprofundamento aqui que eu vi no Enem, pensem comigo. Isso explica ou isto explica? A grande questão é isso, pronome demonstrativo de segunda pessoa. Muito bem, pessoal, porque está fazendo menção ao que já foi citado anteriormente. O mundo dá muitas voltas. Mas se eu compartilho com vocês, por exemplo, um trecho de Tiago, lá no livro de Tiago, da Bíblia, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? E tardio para se irar. Que possamos colocar isso em prática, afinal de contas. Sim, mas vamos aqui para o nosso estudo sobre o emprego do pronome demonstrativo. É sabeis isto ou sabeis isso? Afinal, eu já tinha dito para vocês isso no contexto do texto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir? Não. Então, se vai fazer menção ainda o que vai demonstrar, o que vai ser dito ainda, eu vou utilizar o pronome demonstrativo de primeira pessoa. Este, esta ou isto. Tudo bem, pessoal? E para fechar aqui a nossa série sobre emprego do pronome demonstrativo, vamos observar aqui esse diálogo. Essa aí não usou comfort, não é, mãe? Fala baixo, filha. Mas afinal, essa aí ou esta aí? Essa, porque a menina está mais próxima da mamãe, ou seja, da pessoa com quem se fala, o tu. Nesse caso, se esta terceira pessoa estivesse próxima da pessoa que fala, ela faria uso do pronome demonstrativo de primeira pessoa, esta, tudo bem? Então, para fechar aqui a nossa série sobre dicas, ou seja, pronome demonstrativo não é só este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Aprofundamento. Se liga aí, pessoal. Bora, meu povo. Pronomes oblíquos, OA, OSAS, também podem ter valor de pronome demonstrativo, quando puderem ser substituídas por isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Mas como, Vivi? Isso é possível? Vejamos aqui, por favor. O que chegar primeiro ganhará um prêmio. Em outras palavras, aquele que chegar primeiro ganhará o prêmio. Perceberam como é simples? Eu troquei o o por aquele. Mas se eu digo, por exemplo, não podemos ignorar tudo que nossos antecessores fizeram. Em outras palavras, não podemos ignorar tudo aquilo que nossos antecessores fizeram. Tudo bem? Agora, se eu digo, são os loucos os que agem dessa forma. Em outras palavras, são os loucos aqueles que agem dessa forma. Também poderia pontuar para vocês como dica 2 de hoje que
além de o, a, os, as funcionar como pronome demonstrativo quando puder ser substituído por aquele, aquela, aquilo, não nos esqueçamos de mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprios e palavras semelhantes como tal e tais. Quando tiverem um papel de determinar substantivos, também funcionarão como pronome demonstrativo. Então, por exemplo, encontrei-me depois de 30 anos com a mesma senhora que vendia balas de coco, ou seja, com aquela senhora, com esta senhora, né, com tal senhora que vendia balas de coco. Mas se eu digo, este é o próprio autor, quer dizer, este é o próprio. Perceberam como o emprego do próprio demonstra a pessoa de quem se fala, né? Elas já sabiam que tais boatos iriam circular. Então se liga aí que nós estamos fechando o nosso assunto sobre pronome demonstrativo. Elas já sabiam que tais boatos iriam circular, ou seja, que aqueles, que estes ou que esses boatos iriam circular. Tudo bem? Então a gente fica por aqui com o Vivi no Enem sobre pronome demonstrativo. Valeu, pessoal!